Glória a Deus. Estamos aqui na programação com o propósito aqui de abençoar a sua vida. Você que está ouvindo essa rádio, saiba, minha amada, meu irmão, que Deus tem um propósito com a sua vida. Te abençoar. Quem sabe você está aí sofrendo, no momento agora passando por depressão, por angústia, mas Deus tem algo para te libertar, algo da parte dele para acalentar a sua alma, te trazer alegria, te trazer paz. Eu quero mandar um abraço aqui para o Max e a sua esposa. Estivemos agora à noite lá visitando eles, o filho da irmã Ivone, rapaz de Deus, abençoado, sua esposa também, uma moça abençoada. Quero dizer que Deus tem algo na vida de vocês. Deus tem um projeto muito grande. E permaneça, persevere na fé. Persevere na fé, porque o melhor de Deus está para vir sobre a vida de vocês. Mandar um abraço também lá para o pastor Ronaldo, lá de Dionísio Cerqueira. Falei com ele agora pelo WhatsApp. A irmã Rogéria, as crianças, um grande abraço para vocês aí. Estivemos um tempo aí atrás, aí na Igreja Livres em Cristo, e foi uma bênção. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Mas como eu estava falando, essa programação ela tem um foco, então, minha amada. Tem um foco de trazer até você as boas novas de Jesus. A Bíblia diz que o homem estava perdido. O homem estava afastado de Deus por causa de Adão. O homem se encontrava de uma forma deplorável na sua alma. Na verdade, o homem era sua alma vivente, e seu espírito estava mortificado por causa do pecado. E a Bíblia diz que Deus, vendo essa situação, envia Jesus para quê? Para restaurar o homem perdido, para tirar o homem da condição de pecado, porque a Bíblia diz que o pecado, ele faz a separação entre o homem e Deus. Lá no livro de Isaías já diz isso. Isaías 59 diz que os vossos pecados e a vossa iniquidade faz divisão entre vós e vosso Deus, de forma tal que ele não vos ouça. Então Jesus, ele veio com esse propósito de quebrar essa barreira entre o homem e Deus, para que o homem pudesse ter acesso à presença de Deus. E aquele véu que separava o homem da presença santa, esse véu ele foi rompido lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que quando Jesus está padecendo na cruz, quando Jesus morre ali na cruz, quando ele dá o seu último suspiro, o véu do templo que separava o homem de Deus, esse véu ele é rompido, ele é rasgado de alto a baixo. E o homem agora tem um livre acesso até a presença de Deus. Então hoje, minha amada, hoje, se você está em Cristo, não existe mais esse véu. Ainda que você vinha tropeçar, falhar, mas esse véu foi rompido. Você está na presença de Deus. Na verdade, o próprio Deus, ele já mora dentro de você. Ainda que você venha passar pelo momento da fraqueza, da angústia, do tropeço, da queda, mas saiba que o Espírito Santo hoje, ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens, mas a Bíblia diz que ele habita hoje no coração aquebrantado. Retracalabraçúria. Se você está aí com o teu coração aquebrantado, você ainda não aceitou Jesus, tome essa decisão nesse momento. Aproveite a oportunidade que Deus ele quer fazer de você o seu templo. Deus quer fazer de você a morada dele. A Bíblia diz que hoje, na nova aliança, nós somos a morada de Deus, a morada do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós? Ou seja, Deus mora naqueles em que aceitaram a ele. O apóstolo João disse lá no livro de João, diz que todos aqueles que receberam Jesus tornaram-se filhos de Deus. Mas eu quero ler uma palavra aqui acerca das boas novas. As boas novas é o Evangelho de Jesus. Jesus ele veio trazendo boas novas, porque até então só existia as antigas, que era a condenação de Moisés. A lei de Moisés, que foi a quinta dispensação, foi a dispensação com mais evidência. Deus deu a lei para mostrar o pecado, só que o pecado condena o homem. Então Jesus ele veio fazer o quê? Ele veio cumprir a lei.
Se você ler lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, você vai ver que Jesus disse que ele não veio para desfazer a lei, mas ele veio para cumpri-la. Por quê? Porque a lei precisava ser cumprida na sua inteireza. A lei precisava ser cumprida, então Jesus ele veio com esse foco para cumprir a lei. Por quê? Porque o homem não conseguia cumprir a lei. O homem sempre foi insuficiente. E Jesus agora ele cumpre a lei de Deus. E a Bíblia diz que agora ele vai até a cruz. E lá ele sofre, lá ele carrega na cruz os nossos pecados. A Bíblia diz que ele condenou o pecado na sua carne. Então hoje o perdão do teu pecado, meu irmão, minha irmã, não está nas suas boas ações, no seu sacrifício, na sua muita oração. Não, o perdão do pecado ele está só no sangue de Jesus. O perdão do pecado é só obtido pelo sangue do Cordeiro. O sangue da antiga aliança era o sangue de animais, de bezerros, de bodes, mas a Bíblia diz que o sangue dos animais ele cobria o pecado do homem. Mas hoje, o sangue de Jesus foi o sacrifício perfeito. E o sangue de Jesus hoje ele não cobre o nosso pecado, não. A Bíblia diz que ele perdoa os nossos pecados, ele nos purifica e nos faz de nós uma nova criatura. Aleluia! O sangue de Jesus ele te comprou. Você que já recebeu Jesus, o sangue de Jesus te comprou. Pedro disse que não fomos comprados nem com prata e nem com ouro, mas fomos comprados com preço precioso de sangue lá na cruz do Calvário. Então Jesus ele veio trazer essas boas novas, que era o quê? Era o perdão dos pecados. Todos os profetas do passado, até João Batista, a Bíblia diz, Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João Batista. Enquanto Jesus estava aqui na terra, a lei ainda estava existindo. Gálatas 4, versículo 4 diz que Jesus ele veio nascido de mulher, mas ele veio sob a lei. Por que ele veio sob a lei? Por que a lei existia? Porque ele veio cumpri-la. Então essa lei, ela veio até os dias de João Batista. Então até João Batista era apontando o pecado do homem, condenando o homem. Não tinha remissão dos pecados. Por quê? Porque todos eles, Jeremias, Isaías, João Batista apontaram para Jesus, apontando para aquele que vinha trazer a remissão dos pecados. Então o que Jesus veio fazer? Ele veio trazer boas novas para o homem perdido. Ele veio trazer boas novas, luz para aqueles que estavam em trevas, que era eu, que era você. Então ouvindo essa programação, você que já recebeu Jesus. Mas Jesus ele enfrentou muita oposição aqui nessa terra. Enquanto ele estava aqui, os homens, os religiosos da época, que usavam a lei para condenar o homem, lutaram muito, debateram muito contra Jesus. Jesus enfrentou grande oposição. Por quê? Porque os homens, eles se julgavam justos diante de si próprios. Os homens se achavam muito justos e queriam usar a lei para condenar aqueles que eram mais fracos, que aparentemente estavam em pecados. Então Jesus enfrentou grande oposição. E a oposição que Jesus enfrentou não foi com os pecadores, com os assassinos, com as prostitutas. A esses Jesus estendeu seus braços. Para esses Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A esses as mãos do Senhor estavam estendidas, mas aqueles que mostravam na sua aparência, os fariseus debateram contra, porque os fariseus não aceitaram as boas novas. Os fariseus usavam sempre a lei para condenar um homem, mostravam uma capa religiosa, mostravam uma aparência e condenavam os outros. Mas Jesus veio para o pecador. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, se não me falha a memória, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo disse, meu Deus, Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele disse, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era perseguidor da igreja. Jesus, quando olhou para ele, não viu nenhuma boa ação. Quando Deus olhou para Saulo, Deus não viu ali um homem de coração puro, um homem abençoando aos outros, não. Muito pelo contrário, viu um homem cruel. Mas Deus se apresentou para ele, por quê? Porque Deus tinha um projeto na vida dele. Os fariseus não aceitam essas coisas, os religiosos, como nos dias de hoje também, não aceitam que Jesus veio para os pecadores.
Eles, com a maioria, muitos religiosos, apontam o defeito dos outros, só não olham para si próprio. A Bíblia diz que Jesus, ele veio e ele rompeu todo o sistema religioso. Jesus tocou no leproso. O leproso era rejeitado pela sociedade. O leproso era considerado um homem imundo. Toda a lei de Moisés e os fariseus condenavam. Viu o leproso, ele tinha que ficar afastado. Jesus veio e tocou no leproso e ofereceu salvação. Jesus curou 10 leprosos. Jesus tocou no leproso que chegou até ele e perguntou: Senhor, se quiseres, podes me curar? Jesus disse: claro que eu quero, seja agora curado. Por quê? Porque Jesus veio para o leproso, veio para mim, veio para você. Essa lepra espiritual que nos cobria, que nos afastava de Deus, Jesus veio para nós. E hoje estamos aqui pregando o Evangelho, falando que Jesus veio para o leproso. Jesus não está preocupado com os religiosos, não, que querem mostrar na aparência, querem muitas das vezes mostrar uma teologia, conhecimento bíblico, competição, quem tem mais espiritualidade, quem fala mais língua estranha. Jesus veio para aquele que é sincero. Jesus quer o coração sincero, o coração aberto, para aquele que está disposto a abençoar os necessitados. A Bíblia diz que Jesus, certa vez, entrou na casa de um homem pecador, que era Levi, e comeu na mesa com os pecadores. Jesus comeu com os pecadores. E diz essa passagem que os fariseus religiosos murmuraram entre si, que esse homem, por que ele come com os pecadores? Aí Jesus responde para eles: porque eu vim para salvar os pecadores. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os fracos, os pecadores ao arrependimento. Foi para isso que Jesus veio, minha amada. Com a tua fraqueza, com a minha fraqueza, Jesus está com braços abertos para nós, estendendo sua mão para nos levantar. A Bíblia diz que Jesus chega também num certo local, e lá tinha um homem ladrão chamado Zaqueu. Um homem que era rejeitado pela sociedade, um homem ladrão, diz a Bíblia. Mas ele quis conhecer Jesus. Que a palavra de Deus diz que o amor de Deus constrange o homem. O amor de Deus, quando ele toca na vida do homem, quando ele toca na alma do homem, o homem se constrange, e ele se rende aos pés de Jesus, e ele abre o seu coração, porque isso é obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Zaqueu fica sabendo que Jesus vai entrar na sua casa, Zaqueu quis conhecê-lo, teve o desejo de conhecê-lo. E tantas pessoas que frequentam às vezes uma igreja e não têm o desejo de conhecer Jesus, querem só mostrar uma aparência, uma autoespiritualidade, querem mostrar algo que venha ganhar elogios, que venha satisfazer a sua carne. Zaqueu era ladrão, mas ele quis conhecer Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, quando chega perto dele, Jesus o chama pelo nome, disse: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu vou posar na sua casa. Aleluia! Jesus foi até a casa de um pecador, de um homem que era rejeitado pela sociedade. E a Bíblia diz que os fariseus também murmuraram entre si, porque Jesus estava na casa de um homem pecador, na casa de Zaqueu. Aí Jesus se levanta e disse: olha, hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meu Deus! Jesus veio buscar aquele que se havia perdido, que era eu, que era você. A Bíblia diz que quando Zaqueu ele é tocado por Jesus, quando o homem é tocado por Jesus, ele toma atitude, sim. Muitas pessoas não tomam atitude, mesmo frequentando uma igreja há tanto tempo, é porque não foram tocadas por Jesus ainda, porque ainda muitas das vezes estão na sua soberba, no seu pensamento, na sua sociologia, na sua teologia. A Bíblia diz que Zaqueu, quando ele foi tocado por Jesus, ele tomou uma decisão. Ele disse: tudo que eu tenho eu vou dividir aos pobres, e aqui eu tenho roubado, eu vou devolver 4 vezes mais. Se nós lemos o contexto, nós não vamos ver que Jesus mandou ele fazer isso, não. Isso foi uma decisão espontânea. Ajudar o próximo, se doar ao próximo. Você que tem acompanhado essa programação, você tem acompanhado que o foco dessa programação, minha amada, não é ganhar elogio, não é mostrar teologia, não. Tanto que até eu estava conversando agora há pouco com o pastor Oliveira, que nem é tocado em nome de igreja aqui. Com qual propósito? O propósito é abençoar o necessitado, levantar o caído, levar pão àquele que tem fome. Minha amada, meu irmão, Jesus ele veio para o pecador, veio para o fraco, veio para o abatido.
Ele vem trazer boas novas, não vem trazer condenação não. Se você tem levado condenação para o teu esposo, para os teus vizinhos, para aquelas pessoas que estão ao teu redor, que você tem apontado o pecado de todo mundo e não olha para o seu, saiba que você está indo contra a ordem de Jesus. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Evangelho não quer dizer lei de Moisés. Evangelho quer dizer boas novas, salvação ao perdido, levantar o fraco, restaurar o abatido. Jesus certa vez falou: porque o Espírito do Senhor é sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar. Me ungiu não foi para pregar a lei, me ungiu não foi para apontar o pecado dos outros, não. Jesus disse: Ele me ungiu para evangelizar, para levar as boas novas ao caído. Ele disse: me ungiu para levantar, evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos e restaurar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Você recebeu o Espírito Santo, você foi ungido, minha irmã, você foi ungido, meu irmão. Jesus, ele foi ungido porque ele recebeu o Espírito Santo. No dia do seu batismo, a Bíblia diz que ele desceu às águas, e quando ele sai das águas, o Espírito Santo veio sobre ele de forma corpórea. E a partir desse momento, ali ele começou a operar os milagres. Até então, até a vinda do Espírito Santo, a voz de Deus não tinha vindo sobre ele dizendo que ele era filho, filho amado. Quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, a voz de Deus veio e disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Se você recebeu o Espírito Santo, minha irmã, sabe que com as suas fraquezas, suas debilidades, mas teu coração é sincero, então a voz de Deus também vem para você e diz: essa é minha filha amada, em quem eu tenho alegria. Por quê? Porque você foi ungida, porque o Espírito Santo está na tua vida. Mas para que ele está na tua vida? É com o mesmo propósito que estava na vida de Jesus, que foi para evangelizar os pobres. E quando fala de pobre, não é financeiramente não, mas é o pobre de coração. Não é aquele que não é soberbo, é aquele que é humilde, aquele que reconhece que depende de Jesus. Jesus veio trazer boas novas para mim e para você, que estávamos perdidos, estávamos fracos. Lá no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 17, Jesus diz que o Evangelho necessita ser pregado. Tem que ser pregado o Evangelho, e ele diz: e como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Não os que anunciam a lei de Moisés, não, como muitos fariseus fazem hoje, muitos religiosos que apontam o defeito de todo mundo, só não vê os seus pecados, as suas falhas. Jesus disse: anunciar o Evangelho da paz. Quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, ou seja, dos que trazem boas novas, do que mostram o perdão, a salvação ao perdido. De repente você tem olhado muito para aqueles que estão ao teu redor e você tem visto o pecado de tantos. A palavra de Deus diz que o profeta Isaías olhava o pecado de todo mundo e ele dizia: ai da nação pecadora, ai daqueles que pecam, ai daqueles que erram, ai daqueles que se afastam do Senhor. Mas a Bíblia diz que um dia ele é tocado por Deus e ele disse: ai de mim, que sou pecador e tenho os lábios impuros. Quando o homem é tocado por Deus verdadeiramente, ele reconhece a sua necessidade. E muitos não reconhecem porque falta ser tocado por Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele disse: ide por todo mundo e pregue as boas novas, meu irmão. Pregue as boas novas, minha amada. Você não é juiz, você não é juíza. Deus não te chamou para isso. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus é na tua vida. É por isso que você não é consumida. Porque quantas das vezes muitas pessoas falam tanto dos outros, dos erros dos outros, mas as escondidas estão vendo coisa que não devem. Estão murmurando, estão falando de todos, falando do pastor, falando dos irmãos, falando dos obreiros. Mas na frente dos outros é uma capa, é uma santidade. Se esconde atrás de línguas estranhas, atrás de dons. Se uma pessoa recebe dom de Deus, o dom é para edificar os outros, o dom não é para receber elogio. Infelizmente hoje, o dom que é entregue para muitos, o propósito de muitos é receber elogio pelo dom que tem.
mas não é para edificar o próximo, levantar o caído, restaurar os oprimidos, apregoar a liberdade para os cativos. O dom, minha amada, não é para quem é bom, não. O dom não é para quem é perfeito, para quem tem alguma aparência religiosa, não. O dom muitas das vezes é dado àquele mais fraco, àquele mais falho. Porque o propósito de um dom é edificar os outros, edificar aqueles que estão ao teu derredor. E quantos usam do dom que tem, não para edificar, até para derrubar. Acho que o Espírito Santo na minha e na tua vida venha fazer com que nós venhamos ser instrumento do Senhor para edificar os fracos. O apóstolo Paulo era um pregador do Evangelho. Ele sofreu afronta, ele foi incompreendido, ele foi caluniado, ele foi escoteado por pregar o Evangelho, pregar as boas novas. E ele foi incompreendido até pelos próprios discípulos, muitos deles, onde Paulo, ali no livro de Gálatas, tem uma certa discussão com o apóstolo Pedro, porque não compreendia as boas novas. E Paulo teve a revelação lá no terceiro céu. Ele disse que o que ele aprendeu não foi de homem algum, mas o próprio Senhor ensinou a ele toda a graça de Deus, todas as boas novas. E lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, se não me falha a memória, Paulo diz: porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ele disse: ai de mim se não anunciar o Evangelho, não anunciar a condenação, não anunciar a lei. É o Evangelho e as boas novas. O que você tem anunciado para os seus vizinhos, para os seus familiares? É o Evangelho? Paulo disse: porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. A obrigação que Deus me deu, que Deus te deu, é anunciar as boas novas. As boas novas que vai levantar o caído, o oprimido. A Bíblia diz que Jesus veio trazer as boas novas para mim e para você. Jesus tocou no leproso, Jesus tocou no pecador. Como é que você tem se comportado com aquelas pessoas? Quem sabe o seu esposo, você que está ouvindo essa proclamação, quem sabe ele é um alcoólatra. Como é que você tem se comportado? Você tem feito juízo sobre ele? Ou você tem empregado o Evangelho, que é as boas novas? Porque o que toca o homem, minha irmã, meu irmão, não é a lei, não é condenação. O que toca o homem é o amor de Deus. O apóstolo Paulo disse que o amor de Deus é que constrange o homem. Não é você apontar o dedo para o pecado de uma pessoa. Isso não vai constranger ninguém, isso vai criar revolta. Muitas pessoas hoje que nós conversamos, quando vamos atender alguém, as pessoas dizem: eu não suporto mais ouvir aquela pessoa, porque só traz condenação, só fala do meu pecado. Mas ela não vê o pecado que ela comete. Ele não vê o pecado que ele comete às escondidas. O seu mau testemunho, muitas das vezes. Mas se você está focado no Evangelho, você não vai se autogloriar, não vai confiar na sua teologia, no seu autoconhecimento, nos seus dons que você recebeu, nos elogios que você recebe. Se você está focado no Evangelho, você vai se preocupar com o seu próximo, para edificar a vida deles, para que eles venham ser tocados pelo amor de Deus também. Dias atrás, junto com a minha esposa, nós fomos fazer uma visita. Chegamos na casa de uma irmã, uma senhora idosa, e ela tinha ela estava com o filho nas drogas. E nesse período, quando ela estava com o filho nas drogas, ela estava passando grande sofrimento, grande dor. Ela é uma mulher de Deus. E ela estava comentando comigo na visita que nós fizemos. Ela veio chorando, em pranto, na verdade, porque o seu filho nas drogas estava vendendo as coisas de casa. E ela disse: irmão, desespero de mãe, eu não sabia mais o que fazer. E eu fui em certo local que eu sei que lá não é de Deus. Eu fui lá para receber uma palavra, e eu sei que lá são entidades, mas eu sei que eu estava errando, mas eu estava num desespero tão grande. Eu não queria uma resposta, eu queria um alento, um alívio, alguma coisa. Desespero de mãe. Ela foi até esse local, chegou lá, ela disse que na hora ela se arrependeu tanto, ela saiu de lá chorando. Meu Deus, o que eu fiz? Saiu arrependida.
Mas ela disse para mim, disse chorando, chorando muito: a minha maior tristeza, irmão, a minha maior tristeza ela veio depois, porque quando eu fui buscar um auxílio, pelo erro que eu cometi, pelo meu tropeço, pela minha queda, por causa do meu desespero, quando eu fui buscar uma palavra daqueles que eu achei que eles iriam me levantar, me dar uma palavra de ânimo, eles apontaram o dedo para mim e me condenaram, dizendo: irmã, onde tu estava com a cabeça para ir naquele local? Quem tu fizesse, irmã? O Espírito Santo não se agrada disso. Botaram ela para baixo de uma tal forma que ela não via mais a luz de Deus. Ela ficou tão abatida, condenada. Eu creio que por Deus, eu e minha esposa fomos lá, depois de uns 3 ou 4 dias, encontramos ela naquela situação e dizemos para ela: minha irmã, a quem você dá crédito? As palavras do homem, as palavras de muitas vezes dos fariseus, que às vezes até é bem intencionado, mas não agem segundo o Evangelho? Ou você crê no Evangelho e nas boas novas de Jesus? Ela disse: meu irmão, eu creio nas boas novas, sim. Eu creio que Jesus veio para me remir, para me salvar, para me levantar. E eu disse para ela: minha irmã, então a palavra de Deus diz que quando nós nos arrependemos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Rafra canta, rébia. Não é de 99% dos nossos pecados, não. É de todo pecado. O sangue de Jesus, Ele fez a obra completa. Então, minha irmã, você se arrependeu, você está perdoada. Creia no perdão de Deus na sua vida. Se levante, tome uma nova posição e volte a andar com Deus. Ela disse que quando eu falava, ela recebia aquela palavra e vinha como uma espada no coração dela. Automaticamente ela foi renovada pelo Espírito Santo. E ali ela se levantou e foi restaurada. Por que eu estou falando isso, meu irmão, minha irmã? É para dizer para você que o Evangelho, ele tem esse propósito de restaurar o abatido, de levantar o caído, de curar as feridas. Então pregue o Evangelho para aquelas pessoas que estão ao teu redor. Se o teu irmão, a tua irmã caiu, levante com o amor de Deus. Não levante segundo os teus pensamentos, a tua teologia, não. Mas use as boas novas para levantar o caído que está ao teu redor, porque foi para isso que Deus te chamou. O apóstolo Paulo disse: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Que assim seja na minha e na tua vida. O Espírito Santo está conosco para nos moldar, para nos levantar. E você que quer receber uma oração, estou aqui com o pastor Oliveira para te atender, para orar pela tua vida. O telefone daqui é 3209-4766 e 3209-4755. Depois o pastor Ronaldo também vai ligar para cá, vai falar ao vivo, vai dar uma palavra de Deus para o nosso coração. Que Deus abençoe a todos. Rai, canto, rama. Derrotado, cabisbaixo tu estás, tristeza em teu olhar. A dor marcou demais, coração em 2 partes se tornou. A angústia tomou conta do teu ser, não consegues mais sorrir, vive por viver. O amor virou rancor, nada tem valor, como um pássaro ferido sem saber pra onde ir. Você tem um grande valor, suas lágrimas Jesus enxugou, como chuva de verão tudo passou, e o sorriso em teu olhar agora eu posso ver.
Jesus te escolheu entre milhões, vas escolhido és nas mãos do olheiro. O teu passado não importa mais, foi Jesus quem levantou você do chão. Tira agora a amargura do teu peito, Jesus te dá esse direito. Você é um vaso escolhido nas mãos do Senhor. Você tem um grande valor, suas lágrimas Jesus já enxugou. Como chuva de verão tudo passou, e o sorriso em teu olhar agora eu posso ver. Você tem um grande valor, suas lágrimas Jesus já enxugou. Como chuva de verão tudo passou, e o sorriso em teu olhar agora eu posso ver. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era cego e desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão
estendeu